Estão me Sim, ouvindo? tranquilo. Estou ouvindo sim. Legal, Sim. bacana. Pessoal, conforme for entrando, vai desativando o áudio, por favor, tá? Para não ter interferência. Se tiver dúvida, liga o áudio, pergunta, depois desliga novamente, para a gente não ter interferência, ok? Gente, até aqui, vocês conseguiram entender? Nós vivemos fases. Cada fase está associada a um elemento. Cada elemento tem a sua competência, a sua essência. E cada período dura 7 anos. Certo? Então, você consegue identificar pela sua idade qual fase você está vivendo. Conseguiram identificar que fase vocês estão? Sim. Conseguiu, né, Simone? Sim. Eu quero Alguém só ficou com saber o dúvida? sentido. Vamos descobrir o sentido. Então, pessoal, a vida não para. A vida não para. Então, você nasce na fase terra, desenvolve para a fase água, depois para a fase fogo, depois para a fase ar, depois um novo ciclo de fase terra, depois de água, depois de fogo, depois de ar. E assim vai indo. Então, a vida não para. Né? Lembra da espiral da serpente lá, né? Ô, Franco, uma dúvida. Sim. Você falou que a gente desenvolve, né? A gente nasce na terra, vai para a água, fogo e ar. Mas esses elementos ficam presentes sempre, né? Não quer dizer que desenvolve e fica sem ele, não. Eles ficam sempre presentes. A vida, ela vai trazendo o que ela quer que você faça. Você está numa fase agora que é importante você estudar e desenvolver o seu conhecimento, seu intelecto, seu mental. Então, você está na fase ar. Você tem 7 anos para trabalhar isso. Não fez? Paciência. Você vai entrar na próxima fase. Passou 7 anos? Agora não é a hora de você trabalhar o seu mental. É hora de você construir as suas sensações físicas. Obter o que você precisa. Ter as sensações da matéria, do elemento terra. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui a última fase do elemento ar, para vocês verem que interessante. Gente, está baixo o som? A Andrea falou que está baixo. Ele está informando que tá, mas para mim tá bom. Então, deve ser aí, Andrea. Mexe no seu volume aí, que eu acho que é aí. Tá? Então, vamos lá. Você chegou aqui, 21 a 28 anos, certo? Você está no último elemento do primeiro ciclo. O que você tem que fazer? Estudar. É hora de estudar, coleguinha. Vamos estudar, vamos fazer faculdade, vamos fazer pós, vamos aprender, vamos ter uma profissão, né? Vamos decidir aí o que você quer da vida. Vamos ampliar essa consciência, ampliar esse mental. Aí você entra no próximo ciclo. 28 a 35 anos. Terra. O que é essa fase aqui, gente? É a fase que a gente quer solidificar as coisas. Aí você quer ter a sua casa, quer ter seu carro, quer ter seu emprego fixo, quer ter seu relacionamento fixo, né? De 28 a 35 anos. Aí chega lá no 35 a 42, você volta para o ciclo da água de novo. Mais 7 anos na água. Essa fase aqui é a fase mais complicada da vida. Principalmente, vocês vão perceber que começa a mexer todo o emocional da pessoa. Toda a parte emocional. Aqui é a fase das grandes depressões, das grandes separações de relacionamento,
dos desligamentos. Então, começa a mexer todo o seu campo emocional. A que você tinha antes, você já não quer mais, já quer uma coisa diferente, né? Aí já larga do marido, já arruma outro, já muda de trabalho, muda de... Principalmente, gente, religião. Aqui o povo troca de religião. Ah, não quero mais aquela que eu estava usando. Não dá para mim, não serve mais. E começa a entrar um novo movimento. É uma fase muito difícil, essa fase. 35, 42 anos. Tem alguém aí que já passou dessa fase? Vocês lembram como foi? A gente passa um marco aqui, ó. Quando vai chegando ali mais ou menos nos 33 anos, nossa, parece que a vida da gente fica de ponta cabeça. Não é assim? Vocês lembram 33 anos de vocês? 33, 34, quando está começando a entrar na fase água. Quem lembra dessa fase? É uma fase bem... mexe muito com o emocional da gente, sim, né? Tudo a gente acha que é conosco, tudo assim, a gente acha que é o fim. É uma fase instável. É uma fase instável. É fase de não ter estabilidade nessa fase. As coisas começam a ruir. Tudo bem vira uma estável, bagunça. bem estável. Se não tiver paciência, relacionamento boa. Sim, sim. Aí você entra depois de 42 a 49 anos. Aí você entra numa das melhores fases da vida, que é a fase fogo. Mais 7 anos de fase fogo. Que aí você começa a ter resultado do que você plantou lá para trás. Aí você já passou pela primeira fase, já passou o ciclo da Terra, já construiu alguma coisa, já está trabalhando aquilo que você quer, já trocou tudo que precisava mudar na sua vida, já desfez relacionamento que não dava certo, que não prestava, já mudou conceito, já mudou preconceito, já mudou de cidade, já trabalhou o seu emocional, já entrou no autoconhecimento. Essa fase é incrível. Ela mexe tanto, aí o pessoal começa a buscar autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal. É nessa fase aqui. O povo vai buscar. Aí você já está numa frequência diferente. Aí você quer construir, você tem a energia para construir. Quem já ouviu aquela frase assim, a vida começa aos 40? Já ouviram essa frase? É porque a fase mais gostosa da vida é essa. Quando você está mais estável, você já sabe o que quer, já sabe para onde ir, já sabe como fazer, já passou a parte ruim aí da vida. Aí, 49 a 56. Você entra novamente na fase ar. Mais 7 anos de fase ar. Aí você quer aprender o novo, você quer vivenciar o novo. Você quer ver coisa diferente, quer estudar coisa diferente. Muita gente volta a estudar nessa fase. É muito comum. Ah, eu quero fazer uma outra faculdade, quero estudar um tema diferente. Quero viajar, quero aprender coisa diferente, cultura diferente. Sério. Isso explica a minha graduação bem tardia aí, a vontade que eu tenho de conhecer o mundo. Você está nessa fase, né, Neide? Sim. Aprender coisa diferente, fazer coisa diferente, ampliar a mente, ampliar o mental, ampliar o conhecimento. O novo, coisa nova. Coisa nova. É o que eu quero. Quero conhecer o mundo, quero estudar mais, eu estou numa fase assim. E aí volta novamente, depois de 56 anos, né? Vai voltar novamente para a fase terra. Que aí você quer estrutura, você quer estabilidade. Aí você quer aposentar. Aí você quer cuidar dos netinhos, quer ficar em casa, né? Aí depois da fase terra, do terceiro ciclo, vai de novo para a fase água. Aí você fica carente de novo.
Aí fica carente. E aí é os sentimentos, as emoções. Aí os É filhos uma estão fase que a grandes, gente foram não embora, gosta. você está sozinho, né? Aí começa a ficar carente de novo. A fazer água deveria ser proibida para os cancerianos. Vocês entenderam, pessoal, a mecânica da coisa aqui? São ciclos que a gente vai vivendo. Ah, mas professor, para que isso serve? Primeiro, se você sabe a fase que você está, você sabe o que você tem que fazer, o que a vida está pedindo para você fazer. Sabe por quê, gente? Agora a gente vai entrar na razão disso tudo aqui. Você tem uma fase aí, você não tem a sua fase? Fase X? Você não achou a sua fase? O que significa isso? Karma. Ou seja, essa fase que você encontrou, você não desenvolveu. Não desenvolveu a essência desse elemento. Não vivenciou ele na íntegra. Alguma coisa aconteceu na sua vida que você não conseguiu desenvolver a essência deste período. Ou seja, está negativo, está faltando, não tem. Então, se você é a fase 1, você não desenvolveu as sensações físicas. Provavelmente muito reprimida. Sabe quando o pai e mãe, aqueles papais chato? Ah, não mexe aí, não faz isso, não toca ali, não vai ali, não pode isso, não pode aquilo, não, 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 não. Você não desenvolve o toque, não desenvolve a sensação física. Não desenvolve o carinho, o afeto, às vezes separação dos pais. Às vezes negligência, o pai está só trabalhando, não liga. Aí você não desenvolve o elemento terra. Ou seja, você tem uma falta. Falta o elemento terra. O elemento terra, ele está ligado a toda a parte de autocuidado. Observa como é que é a sua saúde, sua aparência, as suas coisas. Como é que está sua vida, as suas coisas materiais da sua vida, suas conquistas. Como é que está? Houve um ponto negativo, não desenvolveu. Por quê, gente? Aí prestem atenção para não fazer errado. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não desenvolvi isso por culpa do meu pai, por culpa da minha mãe. Ah, meu pai abandonou, minha mãe me abandonou. Meu pai me batia muito, minha mãe me batia. Está transferindo responsabilidade. Transferindo responsabilidade, está errado. Porque era para você passar isso. Você tinha que passar isso. Por que você tinha que passar isso? Porque na vida anterior você não desenvolveu também o elemento terra. Então você vai passar quantas vidas forem necessárias até que você desenvolva. Aí as pessoas falam assim: ah, mas e o meu filho? Né? Por exemplo, quem tem filho pequeno, faz o teste e vê lá, ó, ele vai passar, sei lá, na fase 3. Ele vai passar um processo, mas ele ainda tem, sei lá, 5 aninhos. Ai, como é que eu protejo, como é que eu cuido, como é que eu evito? Não tem como, gente, vai passar do mesmo jeito. Porque faz parte da experiência kármica. Por mais que a gente tente proteger, não tem jeito. É a vida que vai trazer a experiência. Tem alguém aí que é número 1? Eu, Simone. Simone, se você se sentir confortável, tá? Como é que foi sua vida de 0 a 7 anos? O que aconteceu lá? Você lembra alguma coisa? Eu Pontos fracos? lembro muita coisa, assim, meus pais sempre brigaram muito.
Mas, assim, eu tive uma infância muito legal. Era divertido, mas tinha muita briga. E eu era diferente, né? Porque eu via as coisas, eu sentia as coisas, e meu pai falava que eu era diferente, minha mãe falava que o meu pai me protegia demais. O que eu lembro mais ou menos é isso. Tá. Então, precisa observar, porque alguma coisa aconteceu nesse período. Se você é fase 1, alguma coisa aconteceu nesse período que limitou a sua expressão dentro do elemento terra, sentimentos e emoções. Entendi. Ô, Franco, e aí tem a ver com a parte nossa de conseguir as coisas materiais? Tem, com certeza. Terra é o quê? Matéria. 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 Às vezes você teve uma vida de muita privação. Não sei como era a condição financeira dos seus pais, mas quando a criança tem um excesso de privação, ela não consegue trabalhar ganho, né? Nessa fase, a gente era bem, bem rico, só que tinha muita briga por causa de dinheiro. E como é que é a sua relação com o dinheiro hoje? Hoje está completamente desestabilizada. É. Bom, eu não sei o que aconteceu. Você vai ter que se autoanalisar aí para ver o que é. Às vezes, gente, por que a gente coloca aqui, ó, de 0 a 7 anos? Essa é a fase mais difícil de lembrar. Às vezes, tem pessoas que o processo começa aqui, com 0. O que significa isso? A pessoa nem nasceu ainda, já tem processo. Processo de gestação, gravidez indesejada, relutando de alguma forma para não ter o filho já não se sente amado, o processo é intrauterino. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa nessa condição, você faz uma regressão, automaticamente ela já entra em posição fetal. A gente sabe que o processo dela é fetal, é intrauterino. Então já nasce na vida com elemento negativo. Eu não sei o que vocês passaram aí, vocês vão ter que avaliar, tá? Vão ter que ver como é que foi a experiência do povo do número 1 nesse período aí, tá? Número 2, elemento água. Água. O que aconteceu aí na vida de quem é número 2? No período de 7 a 14 anos, na adolescência, no princípio da adolescência ali, né? Fase escolar. O que aconteceu? Bullying. Acontece muito nessa fase, na escola. Tem alguém que é número 2 aí? Eu sou. Como você tem facilidade para lidar com o seu estado emocional, Jéssica? Ou é meio turbulento? Não, acho que é o pior. Eu sou de câncer ainda. Ai, é terrível. Sentimentos e emoções. O lado emocional é muito enrolado para quem não tem aí. Aí o que acontece com vocês? Eu vou colocar 2 exemplos aqui, ó. O terra, ele vai tentar descontar isso no dinheiro. Ele vai tentar, de qualquer forma. Já viu aquelas pessoas que são assim? Para mim, a coisa mais importante é o dinheiro. Então, ele tenta descontar isso na parte financeira. Porque você tem assim, ó, gente. Vocês já perceberam isso? 2 pontos-chave na humanidade. Dinheiro, relacionamento amoroso são 2 problemas fantásticos na vida do ser humano. Não é? O número 1 vai estar mais aqui, ó. E o 2 está aqui, na parte de relacionamento. Tenta curar a deficiência nos relacionamentos amorosos. Não é assim, Jéssica? É o projeto no coleguinha. É. É carente, exige demais do outro. Fica pedindo atenção, pedindo carinho. Quer ser percebido, quer ser notado. Fase 3. Fogo. Eu achava que essas características fossem referentes ao signo de câncer. Nunca pensei que fosse um karma.
Não, é que são conteúdos diferentes, tá, Neide? Tem mais coisa. A gente está fazendo uma análise pontual, né? Mas tem mais também. Você vai ter, se você é de câncer, você vai ter algumas características de câncer. Mas você tem também o seu elemento que precisa equilibrar. Fase 3, 14 a 21 anos. Quem é a fase 3, observa aí essa fase da sua vida. Como é que foi? O que aconteceu lá? O coleguinha da fase 3, ele tem dificuldade de agir. Tem dificuldade de ter ação por conta própria. Geralmente é aquele que, quando vai fazer alguma coisa, precisa de opinião dos outros, precisa de alguém segurando a mãozinha, ó, vamos lá, eu te ajudo. Ele é inseguro para fazer sozinho. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele fala com todo mundo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, ele não tem segurança no agir, tem dificuldade de fazer o movimento necessário para conquistar. Tem alguém fase 3 aí? Ah, já vi uma aqui, ó. A Andréia. Olha lá. Adorei isso, Andréia. Fase fogo, né? Queria muito viajar, porém o meu poder aquisitivo não permite. O que acontece? Ação. Queria muito agir, queria muito conhecer, andar. É você, Andréia? Oi? Você é a fase 3? Sou fase 3. Fase 3. Como é que foi a sua adolescência aí para a juventude? Você lembra? Eu era a pessoa mais rebelde que existiu. Rebelde? Muito. É. E o pessoal que é fase 4, que é a fase do ar. É o pessoal que quer aprender, quer conhecer, quer entender, mas tem dificuldade. Encontra obstáculo, encontra desafio, não consegue. Precisa observar o que aconteceu lá de 21 a 28 anos que deu uma travada aí nos conhecimentos, no desenvolvimento do conhecimento. Tem alguém que é fase 4 aí? Eu, Michele. Michele, quantos anos você tem? Eu tô com 38. 31. Como é que foi de 21 a 28? Nossa, teve muitas mudanças, e você falou disso de buscar conhecimento. Foi a época que eu casei, com 28 eu engravidei, aí terminei a faculdade, me formei, depois eu não voltei mais, né? Eu já ia fazer uma pós, essas coisas assim, e parei. Travou Então, o conhecimento nessa fase, não foi? exatamente. Alguma coisa aconteceu. Ó, para falar a verdade para vocês, o 4 é o mais tranquilo, viu? Porque você teve uma infância, uma adolescência, uma juventude bem legalzinha. O karma veio só no conhecimento. É o mais fácil, vamos dizer assim. Não é tão fácil, mas é menos complicado. Mas o que acontece, gente? A gente vai passando, quando a gente passa pela nossa fase de deficiência, a gente fica carente, ou seja, a gente tem uma falta. A gente tem uma falta. A partir do momento que você entrou na sua fase deficiente, você tem uma falta. Aí, em vez de seguir o fluxo do universo, sabe o fluxo? Terra, 7 anos, água, 7 anos, né? Fogo, ar. Em vez de você seguir o que o universo, o que a vida está pedindo, você fica tentando retornar para curar a sua falta. Por exemplo, a pessoa foi negativada na fase 1, elemento terra, né? 0 a 7 anos. Aí ela chega na fase água, em vez dela trabalhar os sentimentos e emoções, aproveitar a ajuda que a vida está dando, ela fica tentando curar o elemento negativado, a fase terra. Não, eu quero ter as sensações físicas, eu quero ter o toque, eu quero sentir a matéria, eu quero ter essa experiência. Mas você está na fase água, você deveria estar fazendo outra coisa. Aí o que acontece? Acaba a fase água, vem para a fase fogo. Em vez de fazer a ação e o movimento que a vida está ajudando,
Continua. Não, mas eu quero suprir a minha falta, eu quero suprir minha falta. Eu quero suprir minha falta. Vem a próxima fase, ar. Em vez de estudar que o universo está ajudando, né, está abrindo as portas, não, mas eu quero ter as sensações físicas. E ficar preso nisso. Fica preso nisso. Não aproveita as fases que estão acontecendo. O que se chama isso? O momento presente. O agora. Por quê? Está preso numa deficiência do passado. Vocês já sentiram, vocês vão entender isso, essa sensação que a gente tem de que algo está faltando? Dá um feedback para mim. Todo mundo sente isso? Parece que tem algo faltando, não tem? Sim, acho que sim. Sim. E a gente não faz ideia do que é, não é verdade? Inclusive, hoje eu estou assim. Falta algo, eu não sei, falta algo. Parece que está errado, né? Está errado, está faltando alguma coisa aqui. A gente sente uma falta. E é essa falta, gente, que traz essa sensação. A gente não lembra, não tem memória, às vezes, não tem consciência, mas é latente. Aí a gente se comporta de uma maneira tentando suprir essa falta e tem os comportamentos que a gente tem. Aí, às vezes, a gente faz uma bobagem e fala assim, nossa, por que eu fiz isso? Que doideira, eu não precisava fazer isso. Aí você vai olhar, foi uma tentativa de suprir a falta. Igual o coleguinha aqui, ó, fase 2. Quem é a fase 2 aí, ó, vai entender isso. Fase 2. Ele entra na fase do elemento terra, no presente do elemento terra. Ele, em vez dele trabalhar as conquistas, ó, vou ter um emprego, vou ter a minha casa, o meu carro, ele fica focado. Não, eu quero ter um relacionamento. Eu quero ter um relacionamento. Ele entra na fase água, ele quer ter o relacionamento. Ele entra na fase fogo, que ele deveria agir, fazer movimento, ele está buscando ainda o relacionamento. Ele entra na fase ar, que ele deveria estudar e ampliar o conhecimento, ele quer suprir a falta do relacionamento. Então é como se a gente andasse para trás, igual o caranguejo. Vocês conseguem perceber isso na vida de vocês? Perceberam? E isso é muito sério, gente. Por quê? Quando a gente não sai desse ciclo e a gente envelhece como idoso infantil. Já viu isso? Sabe aquele velho birrento que parece uma criança? Está preocupada, Nise? Não, preocupada você tinha que ficar se você não soubesse. Aí você não ia saber como conduzir. Né? Tem que ficar feliz porque sabe. Vocês conhecem? Tem dois tipos de idoso, não é? Um, que é o idoso sábio, que envelhece com sabedoria, é aquele que fala, todo mundo ouve, todo mundo escuta. E outro é aquele idoso que retorna a ser criança. Não é assim? Vocês conhecem idosos assim? É como se fosse uma criança novamente. Por quê? Não equilibrou a sua falta. Mas existe algo bom nessa história. Existe uma forma de você equilibrar isso. Não adianta. Lembra lá que a gente falou no exercício anterior do sistema? Que você vai gastando energia com o sistema, vai perdendo energia, a coisa não muda? É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Os elementos, a gente consegue equilibrar. Terra equilibra a água e água equilibra a terra. Então, esse é o primeiro ponto. Fogo equilibra ar e ar equilibra fogo. Então, se eu sou negativo no 1, não adianta eu forçar. Eu querer ter as coisas. Eu quero ter, porque eu quero pegar, porque eu quero palpar, eu quero as sensações físicas. Você gasta energia e não consegue mudar isso. Por quê? Você é deficiente. Ponto. Como é que eu equilibro isso? Eu trabalho o meu emocional, sentimentos e emoções. Como a gente trabalha isso? Através das nossas relações. Você tem deficiência nas sensações físicas, mas não tem deficiência nas relações. Você é uma pessoa que sabe conversar com as pessoas, que sabe socializar, que sabe ter relacionamentos. E é através dos relacionamentos que você vai conquistando as suas coisas materiais. Já reparou isso? Tem alguém de um aí? Eu, Simone. Simone, quando você tem boas relações, você tem conquistas. Sim. Quando você força a conquista, trava a sua vida. Sim. Então, o processo é aqui, ó. Água. Por quê? Não tenho terra, então eu uso água para equilibrar. Da mesma forma, o pessoal contrário aqui. Quem é negativo na água, eu quero ter relacionamento, eu quero ter relações, eu quero ter companheirismo, socialização, trabalhar sentimentos e emoções. Fica forçando? Não consegue, não adianta. Pessoal da fase 2, não consegue. Quando você canaliza sua energia no terra, nas coisas materiais, no trabalho, no dinheiro, os relacionamentos vão aparecendo para você. Não é assim? Tem alguém que é 2 aí? De verdade. Né? Mesmo. Eu vou fazer uma simbologia bem simples aqui. Está quase acabando a aula, gente. Não sei se vai dar tempo de falar dos outros. O aluno vai ficar bravo comigo, mas amanhã a gente continua. Uma simbologia, por exemplo. Pessoal do água aqui, ó, que está triste. Eu estou triste, eu estou para baixo. Se ele sai para comprar, o humor dele muda na hora. Muda na hora. Ele usa o elemento terra, sensações físicas. Dá uma voltinha no shopping, é outra pessoa. O terra. Eu estou sem dinheiro, eu estou para baixo, eu estou sem as coisas. Dá uma volta com os amigos. O humor muda na hora. Vai festejar, vai conversar, vai bater papo com os amigos. Altera. Então, troca. A energia troca. É uma troca energética, equilíbrio. Não é assim, Jéssica? Vai para o shopping comprar um sapato novo, a tristeza vai embora, né? Nossa, muito verdade. A Simone está preocupada com o trabalho, dá uma voltinha com os amigos para ver como é que fica. Volta outra pessoa. Então a gente consegue equilibrar os elementos. Pessoal, aqui eu vou tentar concluir, aqui não sei se vai dar tempo, gente. Pessoal do fogo, que não consegue agir. Ele quer fazer, ele quer realizar, ele quer ir, ele quer buscar, ele quer estar no lugar, ele quer viajar, ele quer conhecer. Não consegue. Não consegue. Força, força, força. Não sei o que acontece. Trava o movimento na vida da pessoa. Mas quando ela entra no conhecimento, quando ela começa a aprender, a estudar, aí vai aparecendo palestra, seminário, curso, em outra cidade, em outro lugar, aí ela consegue agir. Ela consegue andar.
Por quê? O ar equilibra o fogo. E a mesma coisa, o pessoal é negativo no ar. Eu não consigo aprender, eu não consigo estudar, eu não consigo obter experiências criativas, desenvolver o meu intelecto. Se ele sai para viajar, ele sai para conhecer lugares novos, ele consegue andar, ele consegue agir. Ele aprende cultura, ele aprende sobre outras etnias, ele aprende sobre os processos dos lugares. Então, ele aprende se movimentando. Faz sentido para vocês? Sim, faz sentido. Então, gente, não force. Não force o que você não tem. Não force. Trabalhe o elemento oposto, o elemento que equilibra. Aí vocês conseguem ter resultado. Então, o que você tem que focar? Usar o elemento que equilibra o seu ponto negativo e aproveitar a fase que você está vivendo. Estar presente, vivenciar a oportunidade da vida. Aí vocês conseguem equilibrar o elemento de vocês. Vai envelhecer com sabedoria. Vai ser aquele vovô e vovó que, quando fala, todo mundo escuta, porque tem a inteligência, tem a experiência, tem a vivência, tem a sabedoria. Gostaram? Agora fez sentido para vocês? Sim, professor. Sim. Então, usem o elemento oposto. Eu vou dar um exemplo. Eu sou negativado na fase água. Então, para mim, sempre foi muito difícil relações, amizades, relacionamento amoroso. Sempre foi difícil, desde pequeno. Desde os 14 anos lá. Aí eu comecei a usar o elemento terra. O meu trabalho, os meus ganhos, os meus bens, as coisas que eu conquisto. Tudo se abriu através do meu trabalho. O que a gente não pode é ficar querendo dar um passo atrás, né, gente? Bom, então essa é a nossa aula. A gente fica por aqui hoje e amanhã a gente volta, ok? Boa noite, pessoal. Bom descanso e até amanhã. Boa noite, Boa noite, gratidão. pessoal. Então, amanhã. Muito Tchau, tchau. proveitosa a aula de hoje. Reflitam, reflitam. Reflitam. Tchau, gente. Tchau, tchau.